Então, isso aqui é uma ideia simples, baseada num exemplo simples de uma propriedade bem interessante quando você vai encontrar raízes de polinômios, por exemplo, raízes reais em particular. Então, mas também serve se você for considerar raízes complexas, que não é o objetivo aqui que a gente vai considerar a princípio. Então, eu vou considerar um problema que é o seguinte. Eu não conheço o polinômio, a princípio, que eu estou dividindo. Olha lá a outra aula lá de divisão de polinômios. Mas eu não conheço esse dividendo, que é o p de x. Mas eu sei o seguinte. Então, sabemos que o que eu sei é o seguinte, que o polinômio p ele tem a seguinte propriedade, que p de 0 é 2 e p calculado em 1 é 3. Isso aqui é bem pouca informação, a princípio, para o polinômio, ainda mais se o grau dele for grande. Eu não tenho muita informação aqui. Se eu sei que ele tem grau 2 ou grau 1, isso aqui é uma informação perfeitamente suficiente para eu encontrar, pelo menos no caso do grau 1, quem é esse polinômio. Mas esse polinômio aqui eu não sei, ele tem um grau qualquer. Então, eu sei disso aqui e, além disso, quando eu divido esse polinômio p de x pelo polinômio x ao quadrado menos x, então, como eu disse, eu não conheço p de x, então divido, tem algum quociente aqui que é o q de x, mais um resto, ok? Eu tenho essa expressão aqui. Então, eu quero descobrir, usando essas duas informações, não conheço o polinômio p de x, mas eu sei o valor dele calculado em 0 e seu valor calculado em 1, ok? E aí o que eu quero saber é o seguinte, então eu quero saber quem é o resto dessa divisão. Essa pergunta parece ser muito estranha, porque, como eu disse antes, você dizer simplesmente quem é p de 0 e quem é p de 1, você não diz quem é o p, eu não estou nem dizendo quem é o grau desse polinômio p, então é algo bastante arbitrário aqui, não é suficiente para eu dizer quem é o polinômio p, ok? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero saber o resto, mas é uma divisão bem particular. Eu conheço aqui o dividendo, né? O único polinômio aqui que eu conheço dessa expressão que eu escrevi aqui é o divisor, que é o x ao quadrado menos x, ok? E aí ele tem uma particularidade que é o seguinte. Então veja aqui, esse x ao quadrado menos x, quando eu calculo em 0, 0 ao quadrado menos 0, dá 0. Se eu faço aqui também com 1, faço 1 ao quadrado menos 1, vai dar 1 menos 1. Opa, esqueça. Aqui não dá 1, não é óbvio, 0 menos 0 é 0, ok? E aqui é a mesma coisa, 1 menos 1 é 0. Então, ou seja, tanto o 0 quanto o 1, eles são raízes desse polinômio aqui, que é x ao quadrado menos x. Ser raiz é isso, né? Se você calcular aquele número, vai dar 0. Então, o que eu tenho é o seguinte. Essas informações, quem é p de 0 e p de 1, elas vão ser suficientes. Por quê? Quando eu calculo p de 0, isso daqui vai dar aquele polinômio lá calculado em 0, que é 0 ao quadrado menos 0, vezes q de 0. Não vai importar quem é q de 0, porque eu vou multiplicar por 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. A gente já viu isso aqui antes, na aula de álgebra dos números reais. Isso aqui é r de 0. Então, ou seja, o valor de p calculado em 0, vai ser esse primeiro termo aqui vai ser 0 vezes q de 0, que é 0, é r calculado em 0. E aí, portanto, o r calculado em 0 vai ser o valor que eu dei lá, que é 2. Ok? Da mesma forma, se você faz p calculado em 1, isso aqui vai dar 1 ao quadrado menos 1 vezes o quociente calculado em 1, não sei o que é, mas é multiplicado por 0, que é 1 ao quadrado menos 1, mais o resto calculado em 1, ok? Então, eu sei também que esse polinômio aqui, o dividendo calculado em 1, p de 1, é igual a 0 mais r de 1, ou seja, r de 1. Então, o resto calculado em 1 é a mesma coisa que o p calculado em 1, que no caso aqui eu dei que é 3. Okay? Eu escrevi aqui em cima que p calculado em 0 é 2 e p calculado em 1 é 3. Então, o que é que eu tenho no fim das contas? Eu sei que esse resto, eu sei o valor dele calculado em 0 e sei o valor calculado em 1. Mas qual é a particularidade do resto de uma divisão de polinômios? É que ele tem que ter um grau
Então, além disso, a gente sabe que pela definição da divisão de polinômios, então a gente tem o seguinte, então ainda mais, o que a gente sabe? Então sabemos que o grau de R de x é menor que o grau de, no caso do divisor, que é x ao quadrado menos x. Eu poderia, mas também poderia ser zero, né? O resto poderia ser zero se o x ao quadrado menos x dividisse o p de x. Eu sei que ele não é zero, porque eu sei que ele calculado, o resto calculado em zero é 2 e o resto calculado em 1 é 3. Então não tem como isso ser zero simplesmente, né? Se fosse zero, seria zero em qualquer número x, ok? Seria um polinômio constante igual a zero. Não é. Ele muda aqui, né? Em algum valor, no valor, ele calculado em 0 é 2 e ele calculado em 1 é 3, ok? Então o grau dele, ele não é zero e o grau dele é menor do que x ao quadrado menos x. Então necessariamente implica que o grau, como o grau do x ao quadrado menos x é 2, o grau aqui do r de x, ele tem que ser 1, ok? Ele tem grau menor do que 2 e ele não é zero, ok? Ele não é constante, portanto, que seria o único caso de polinômio constante, é o resto aí ser zero. Enfim, não é, e o grau dele é, portanto, igual a 1. E aí o que você tem é o seguinte, um polinômio de grau 1 é fácil de escrever, ele é da forma ax mais b. Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que ele vai ser, portanto, dessa forma, e eu sei que ele calculado em zero, que é a vezes 0 mais b, que é simplesmente b, é 2, e eu sei que ele calculado em 1, que é a vezes 1 mais b, e eu já sei, eu calculei aqui que o b é 2, então isso aqui é a vezes 1, que é a, mais 2, é 3, e aí, portanto, o a tem que ser igual a 1, que é 3 menos 2, né? É o número que somado a 2 dá 3, 3 menos 2, que é 1. E aí, portanto, eu sei quem é o resto, que vai ser 1 vezes x, que é x, mais 2, ok? Então, aquela informação foi interessante porque eu consegui determinar quem é o resto da divisão, mesmo sem conhecer o polinômio e dando bem poucas informações sobre aquele polinômio. Ainda assim, tinha uma particularidade, né? O que aconteceu aqui foi que a gente conseguiu descobrir esse resto porque tem uma relação entre a informação que a gente deu, P calculado nesses valores aqui, 0 e 1, com o divisor, porque conhecido aqui o divisor é um divisor de grau 2, e 0 e 1 são justamente as raízes dele aqui, né, desse polinômio x ao quadrado menos x. Então, por isso que a gente, de certa forma, conseguiu isso. Mas tem uma coisa mais geral que vale, é o seguinte. Então, mais geralmente, se eu tenho aqui, então mais geralmente se vamos dizer aqui x igual a r é raiz do polinômio p de x, então o que vai acontecer quando eu dividir? Não vou chamar de r aqui porque a gente chamou do resto, né? Vamos chamar de R1. Vou chamar aqui de R1. Se x igual a R1 é um número, é a raiz de um polinômio. Então, o que aqui significa que P calculado nesse valor R1 vai dar zero, ok? Mas aí o que a gente tem então? Então, só para não repetir a palavra então. Vamos apagar aqui. Então, logo, o que acontece se eu dividir o P de x pelo polinômio x menos R1? Ok? Então, se é um polinômio de grau 1, vai ter um certo quociente aqui e vai ter um resto. Então, por isso que eu mudei lá o meu R para R1, para não confundir com o R do resto, aqui que é um polinômio. O R1 é um número, ok?
Então, se eu faço essa divisão, o que acontece é o seguinte: o grau, então a gente sabe que nessa divisão o grau desse polinômio r de x é zero, porque ele tem que ter um grau menor do que o grau do polinômio aqui do divisor. O divisor é x menos r1, tem grau 1, ok? X elevado a 1, termo com maior expoente aí. E aí, portanto, o grau dele é zero, ou seja, simplesmente é uma constante. Então, ou seja, o r de x nesse caso é uma constante. Chamar assim constante. E aí eu vou chamar essa constante simplesmente de r, ok? Uma constante não depende de x, é um número, ok? Vou chamar simplesmente de r, não só de r de x. E aí o que eu tenho, portanto? O p de x vai ser x menos r1 vezes o q de x mais esse número aqui r. Mas tem uma particularidade desse número aqui, é que como eu sei que o r1 é raiz, então quando eu calculo aqui em r1p, eu sei que isso aqui é zero. Então, 0 é P calculado em R1. Mas, da mesma forma, se eu calcular isso aqui, eu vou ter R1 menos R1, que é 0, vezes o quociente, aqui no caso, calculado em R1. Não importa esse valor, porque está sendo multiplicado por 0, então vai dar 0, mais esse resto aqui, que é R. E aí, portanto, eu tenho o lado esquerdo da identidade é 0, o lado direito vai dar 0 mais R, que é R. Então, esse resto necessariamente tem que ser 0, ou seja, o P de x ele pode ser escrito como sendo x menos R1 vezes algum outro polinômio, o quociente aqui, que é de x. Da mesma forma, seria muito fácil mostrar aqui que, no caso, que se isso aqui acontece, né, essa última identidade aqui acontece, então o R1 é raiz de P de x, porque se você calcula isso aqui em R1, o lado direito dessa equação que eu marquei aqui dá zero, já que daria R1 menos R1 é zero, vezes qualquer coisa dá zero, ok? Então isso é uma propriedade interessante que a gente usa às vezes, que quando você dizer que, então é equivalente você dizer que se o R1, o número é uma raiz de um polinômio P, é a mesma coisa que dizer que x menos esse número é um fator desse polinômio, ou seja, divide esse polinômio, ok? Então, isso é um fator, algo simples, que depois a gente vai usar isso